Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? A população deste mundo está continuamente em movimento. Algumas viagens são curtas, enquanto outras são longas. Alguns nos levam a uma vila próxima, enquanto outros nos levam a países distantes. Alguns são de ida, enquanto outros são viagens de volta. Não é exagero sugerir que, mesmo agora, enquanto você está vendo este vídeo, há dezenas, se não centenas de viajantes que não chegarão ao destino planejado. Somos todos viajantes no mar da vida, levados pelas ondas inquietas do tempo, implacável para a eternidade, com apenas um dos dois destinos diante de nós e para sempre: céu ou inferno. Uma pergunta interessante, em duas partes, foi feita pelo rei Artaxerxes a Neemias. Ele perguntou: por quanto tempo durará a tua viagem? Esta foi a primeira pergunta. E quando voltarás? Neemias capítulo 2, versículo 6. Atualmente, muitos comemoram a data em que chegaram a este mundo, embora nenhum de nós se lembra deste evento. Em Jó capítulo 1, versículo 21, lemos sobre aquele começo humilde. Nu saí do ventre de minha mãe. Começamos a respirar o ar poluído deste ambiente imaculado e nossa jornada na terra começou. Em Lucas capítulo 2, versículo 11, lemos sobre a chegada de uma pessoa única no planeta Terra. Única porque ele nasceu como verdadeiro homem, mas sem a natureza pecaminosa que todos nós herdamos de nossos pais. Único também porque ele era nada menos do que o Filho de Deus, Deus o Filho, que veio a este mundo. Os anjos anunciaram, depois apareceu outros anjos, um anjo anunciou aos pastores no campo, naquela ocasião, que a vós nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto você tem em Lucas capítulo 2. Aquele dia foi planejado desde toda a eternidade. Seu nascimento não foi prematuro nem adiado. Exatamente na hora que Deus havia predeterminado, Maria deu à luz seu filho primogênito e o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura. Lucas capítulo 2, versículo 7. O Salvador se lembra bem disso e dos dias subsequentes em que ele passou tão proveitosamente aqui para a glória de seu Pai. Em Lucas capítulo 23, versículo 33, lemos sobre a sua chegada em outro lugar, Calvário, o lugar de sua crucificação. Também havia sido planejado para que ele chegasse no dia e data ordenado por Deus neste lugar. Não poderia ser atrasado ou adiantado. Deve ser e foi no dia da Páscoa, pois Cristo foi e é o Cordeiro Pascal designado por Deus. Agora, depois de ter dito tudo isto, se tem me acompanhado neste vídeo até agora, eu me dirijo a você. Se já considerou que ele foi lá naquela cruz apenas por você, para suportar a terrível penalidade de seus pecados e por sua morte fornecer uma salvação eterna para a sua alma, você já analisou, já viu aquele sacrifício deste ponto de vista? Poucas semanas depois dessa terrível experiência, ele voltou à casa de seu pai. E nós que confiamos nele, esperamos a sua volta até os ares para nos levar para estarmos eternamente com ele no céu.
Em Gênesis capítulo 35, versículo 18, lemos uma declaração interessante. Quando morreu Raquel, esposa de Jacó, é dito, aconteceu que quando sua alma partiu, pois ela morreu, isto nos informa que a morte não é o término, mas uma transição daqui para a eternidade. Lemos assim: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, Gênesis capítulo 35, versículo 19. Portanto, o corpo de Raquel foi para a sepultura, mas a sua alma e espírito, a verdadeira pessoa, a Raquel, com todos os seus sentidos, foi para a eternidade. Em Lucas capítulo 16, versículos 19 e 23, lemos a história sobre dois homens, representantes de toda a raça humana, que deixaram este mundo e chegaram na eternidade, um no céu e outro no inferno. Onde eles chegaram, tornou-se sua morada sem fim e imutável. Os dois estão agora neste lugar, enquanto nós conversamos e ouvimos. Eles não podem reverter a mudança do seu destino eterno e agora não podem optar por outro destino. Sua escolha é irrevogável, foi irrevogável, e a sua também. Nestas últimas horas, milhares chegaram de forma semelhante ao seu destino escolhido e eterno. Todos nós, sem exceção, chegaremos lá um dia. A maioria de nós partirá desta vida repentina e inesperadamente, mas nossa chegada à eternidade está além de qualquer dúvida. Como que tem preocupação por sua alma imortal, eu lhe pergunto, onde estará você na eternidade? Para ir para o inferno basta ficar como está, pois já está condenado, é isto que a Bíblia diz. Mas se não quer esse destino para a sua alma, confie agora em Cristo como seu Salvador pessoal e desfrute da confiança do apóstolo Paulo, que disse: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Você pode ter esta certeza e esta confiança que a sua morte é um transporte daqui para o céu e não a incerteza para onde vai. Se você está na incerteza, você está em trevas, não sabendo para onde vai, mas Deus sabe para onde você está indo. O Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, você não precisa cometer mais nenhum ato pecaminoso para ser condenado ao inferno, você já está condenado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a sua condenação não é tanto pelo acúmulo de pecados, é sim, mas é pelo fato de você não crer no Filho de Deus. Você irá para o inferno, porque ele preparou uma obra de salvação. Ele morreu, ele tomou o nosso lugar na cruz. A cruz foi um lugar de substituição para todo aquele que crê no Filho, tendo a vida eterna, a vida de Deus, para morar no céu com ele. Você tem uma vida física, uma vida carregada pelo pecado, a sua alma está encharcada por todos os pecados que você cometeu. Você não tem como saldar esta dívida. Cristo morreu por nossos pecados. A Bíblia apresenta uma única maneira de obter esta salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Se você não quer ter um destino no inferno, como muitos estão tendo hoje e agora, eles não podem mudar mais o seu destino. Você que me ouve pode, deve. Portanto, preocupe-se, não dê descanso a si enquanto não ter a certeza da sua salvação. Leia a sua Bíblia. Isaías capítulo 53, o Evangelho de João capítulo 3, passagens claras onde mostra
onde muitos foram salvos, lendo, foram esclarecidos por Deus, porque todo pecador que quer ser salvo, vai ser salvo. Não tem ninguém no inferno dizendo, olha, eu queria ser salvo, mas Deus não me salvou. Todos os que quiseram, deram crédito, queriam ser salvos, foram salvos. Você também pode ser salvo. Animo-te a ler a Bíblia Sagrada. Essas passagens que indiquei, Isaías capítulo 53, João capítulo 3. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você também será salvo. Final 3. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes sobre a finalidade da vinda e da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, porque foi subindo como renovo perante ele. O renovo é o Senhor Jesus, está subindo perante Deus, está falando do seu nascimento aqui neste mundo. Como raiz de uma terra seca, só ele tinha vida. Todos estavam mortos em ofensas e pecados. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isso está falando da cruz. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora falando de nós, ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essas palavras estão no capítulo 53 de Isaías. Eu li o versículo 2, o 3, o 5 e o 6. O apóstolo Pedro, nesta mesma linha, disse de Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e guia das vossas almas. 1 Pedro capítulo 2, nos versículos 24 e 25. O Senhor Jesus apresentou o único caminho para chegar a Deus, o Pai, e com isto ele destituiu, descartou, afastou todos os outros, sejam as boas obras, o dízimo, o batismo, as orações, o jejum, a moralidade, a guarda da lei. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E o apóstolo Paulo disse, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus falou de uma condenação eterna para aqueles que negligenciam a salvação de Deus, deixando que outras coisas os levem a adiar este assunto e, desta forma, os fazem errar no caminho e destino. Ele disse, e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, e seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está falando da consciência da pessoa. A pessoa no lago de fogo vai estar corpo, alma e espírito consciente. Ele continua dizendo, e se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está em Marcos,
capítulo 9, do versículo 43 a 48. Os tímidos e os fracos, ou seja, aqueles que têm medo de tomar a decisão pela salvação, serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz: quem vencer herderá todas as coisas. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Portanto, você que me ouve, saiba de uma coisa: se você partir desta vida sem a salvação, com certeza, tão certo como você está me ouvindo agora, você vai abrir os seus olhos no inferno. Seu corpo vai ser sepultado. Mas a verdadeira pessoa, a sua alma, o seu espírito, partem desta vida para a eternidade com apenas dois destinos: céu ou inferno. Não existe reencarnação. Você aceitando este fato ou não, a Bíblia é clara que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. A pessoa morre apenas uma vez. Não existe, a Bíblia não fala em reencarnação, fala de ressurreição, que são coisas diferentes. Ressurreição é a pessoa voltar para o seu mesmo corpo e ressuscitar a mesma pessoa no mesmo corpo. Reencarnação, existe várias linhas de pensamento que as pessoas, os espíritos, ficam vagando no ar, vagando em alguma esfera espiritual, mas como não foram boas, elas voltam para esta vida e reencarnam. Pode ser numa pessoa, tem aquela linha que diz que volta como um outro ser humano, como também pode reencarnar em qualquer outra coisa, até num animal. Tem lugares que eles não sacrificam os animais, porque pode ser um parente seu, ou qualquer outra pessoa importante que precisa cumprir aqui neste mundo o que faltou na sua vida anterior. Isto é bobagem. A Bíblia não apoia isto, não tem nenhuma parte na Bíblia. Alguns citam que há um versículo da Bíblia que o Espírito volta a Deus que o deu. Volta no sentido que Deus não tem um monte de Espírito guardado à sua volta para, enfim, mandar de volta para a terra. Volta para Deus no sentido que é Deus que define para onde a pessoa vai depois desta vida, céu ou inferno. Aqueles que foram salvos por meio do plano de salvação que Ele preparou para nós, Ele recebe no céu. Agora, aqueles que não aproveitaram da salvação que foi preparado pelo seu Filho, Ele envia esta pessoa para o inferno, a alma e o espírito no inferno. Um dia esses pecadores vão ressuscitar e vão comparecer diante do grande trono branco, que está registrado em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E ali, corpo, alma e espírito, essas pessoas vão ser lançadas agora no lago de fogo. Lá vão ser julgadas e elas vão receber um castigo conforme os seus pecados. Hoje no inferno, as pessoas sofrem de igual maneira. Talvez exista um sofrimento maior ainda do que o inferno, o lago de fogo, onde então as pessoas vão sofrer segundo o julgamento do Senhor Jesus, das suas vidas aqui, vão ser lançadas no lago de fogo por Ele. Leia Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, e tenha clareza. Se você não é salvo, você está indo para o inferno agora, e de lá sairá só para receber o seu corpo, no juízo final, para de lá ser lançado no lago de fogo. Será que você quer isto para si? Deus não quer. A Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas note,
Quem não crê já está condenado, ou seja, você não precisa praticar mais nenhum pecado para ser condenado por Deus. Deus só espera que você seja salvo porque você já está condenado. Você precisa da salvação hoje, agora. E é possível, pela fé. Esta fé não é um processo de fé. É uma fé única depositada naquele Salvador que morreu por nós. E a Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Imediatamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.